A sede é um inimigo silencioso e implacável que não espera. Em 3 dias sem água, a sua força e a sua lucidez, suas maiores aliadas, começam a definhar. Num cenário urbano pós-colapso, os canos estarão secos, os supermercados esvaziados e as fontes públicas contaminadas. A sua sobrevivência dependerá não de encontrar um rio, mas de saber ler a cidade em ruínas como um mapa que aponta para o líquido mais precioso. A água não desapareceu, ela apenas se escondeu. O seu trabalho é pensar como a água pensa, seguir os caminhos que ela percorreria e localizar os reservatórios que todos os outros estão ignorando. A primeira regra é abandonar o óbvio e cavar mais fundo, literalmente. O primeiro e mais negligenciado reservatório está dentro da sua própria casa. Antes de se aventurar na rua, esgote todas as possibilidades internas. O sistema de aquecimento central, se for a gás, contém um boiler com dezenas de litros de água limpa no seu interior. Desligue a energia e a gás, conecte uma mangueira à válvula de dreno na base do boiler e esvazie-o completamente. A água da descarga do vaso sanitário não é potável, mas a água da caixa acoplada, sim. Esta é uma reserva de emergência. Em seguida, verifique todos os canos. A água que ficou parada neles ainda está lá. Abra a torneira mais baixa da casa e, ao mesmo tempo, abra uma torneira no andar superior para deixar o ar entrar e a água armazenada escorrer. Se a sua casa já foi saqueada, é hora de se tornar um coletor de chuva urbano. Você não precisa de um sistema complexo. Estenda qualquer lona, capa de chuva ou pedaço grande de plástico sobre uma área aberta, como um telhado, amarrando as pontas para formar uma bacia. Coloque um peso no centro para que a água da chuva escorra para esse ponto central. Posicione baldes, potes e bacias sob esse ponto de coleta. Lembre-se, a primeira chuva, depois de um longo período de seca, vai lavar a sujeira e os detritos do telhado. Então descarte essa primeira leva. A água coletada depois disso deve ser purificada antes do consumo, sem exceção. Venturando-se para fora, os edifícios comerciais escondem tesouros. O ar-condicionado central de um prédio comercial ou de um shopping center é uma fonte monumental. As unidades de resfriamento produzem água por condensação, e essa água é drenada para um sistema interno ou para uma calha. Encontrar o ponto de drenagem pode render litros de água relativamente limpa. Da mesma forma, as caixas d'água nos telhados dos prédios altos são reservas estratégicas. Subir até lá é perigoso, mas a recompensa pode ser o equivalente a semanas de sobrevivência. A água lá de cima pode estar parada, mas é um ponto de partida infinitamente melhor do que uma poça na rua. Não subestime os sistemas de combate a incêndio. Os hidrantes estão selados, mas os sprinklers dos edifícios possuem um reservatório pressurizado próprio. Localizar a sala do sistema de sprinklers, geralmente no subsolo ou no térreo dos prédios comerciais, pode revelar um tanque de aço com centenas ou milhares de litros. Abrir uma válvula de dreno nesse tanque é uma operação arriscada e barulhenta, mas a quantidade de água obtida pode ser transformadora para um grupo. Essa é uma operação para ser feita com extrema cautela e vigilância, pois o som da água correndo será um ímã para problemas. No nível da rua, a água segue a gravidade. Olhe para os pontos mais baixos da paisagem urbana. Estacionamentos subterrâneos, garagens e subsolos de edifícios podem acumular poças de água da chuva. Essa água estará suja, possivelmente contaminada com óleo e produtos químicos, mas é uma fonte que pode ser purificada. Use camisetas ou panos limpos como um filtro grosseiro para remover os sólidos e os detritos mais visíveis antes de iniciar o processo de purificação. Nunca, em hipótese alguma, beba água parada sem tratá-la. A disenteria ou a cólera vão te desidratar e matar mais rápido do que a sede. A purificação é uma etapa não negociável. Ferver a água é o método mais seguro. 1 minuto em ebulição vigorosa mata a maioria dos patógenos. Se não puder ferver, a filtração é o segundo melhor método. Crie um filtro de camadas usando uma batela PET. Encha-a de baixo para cima com uma camada de carvão ativado esmagado de uma fogueira apagada,
uma camada de areia fina e uma camada de areia grossa. Despeje a água suja no topo e recolha a água que escorrer pelo gargalo, que estará significativamente mais limpa. Isso não remove todos os vírus, então, se possível, ferva a água após filtrar. A sua última opção é a mais arriscada, a destilação solar. Se você tem uma batela, PET e luz solar, pode criar água pura. Encha uma batela com água não potável, tampe e deixe-a ao sol. O calor fará a água evaporar, e o vapor irá se condensar nas paredes da batela, escorrendo para as laterais. Incline a batela cuidadosamente para recolher essas gotas de condensação, que são água destilada e segura para beber. O rendimento é baixo, mas em uma situação de desespero, cada gota conta. Este método é lento, mas prova que mesmo no cenário mais devastado, os princípios básicos da física ainda estão ao seu lado. A busca por água é um ciclo constante de coleta, purificação e armazenamento. Nunca pare de procurar. Nunca assuma que o seu suprimento atual é suficiente. Aprenda a ver a cidade não como um amontoado de concreto e aço, mas como um organismo complexo com um sistema hidrológico próprio. Cada telhado é uma bacia de captação. Cada subsolo é um reservatório. Cada sistema mecânico abandonado é uma fonte adormecida. A água está lá. Cabe a você, com paciência, engenhosidade e uma dose severa de cautela, desvendar seus segredos e garantir que você viva para ver o próximo amanhecer. Porque neste mundo devastado, só você pode garantir que a água continue fluindo.